Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma aula de Direito Penal Especial. Meu nome é Moema Lívia e nós daremos continuidade ao chamado crime em espécie, que diz respeito à parte especial do Código Penal. Em específico, continuaremos tratando do homicídio, mas hoje especificamente entrando no chamado homicídio privilegiado. Esse homicídio é previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal e traz algumas hipóteses que são taxativas que permitem que haja uma diminuição de pena. Esse ponto é importante de ser dito porque existe uma discussão doutrinária no que diz respeito a esse homicídio privilegiado, principalmente no que diz respeito à própria parte da dosimetria, que é a parte geral do Código Penal. A principal discussão que se tem é que o homicídio privilegiado é uma causa de diminuição de pena. Portanto, a nomenclatura correta deveria ser homicídio minorado e não homicídio privilegiado. Tudo bem? Veja bem, o primeiro, que é o relevante valor social, diz respeito à sociedade. Se diz respeito à sociedade, logo, traz uma ideia de coletividade. É o exemplo de morte ao traidor da pátria. Veja, nesse exemplo que dei, a morte ao traidor da pátria não só traz uma ideia de coletividade, mas como nacionalidade. Logo, há um interesse que diz respeito ao seio social. Já o relevante valor moral diz respeito a uma conduta do indivíduo no qual ele age por conta própria, mas a sua motivação ela é moral. Um exemplo bastante clássico é o chamado homicídio piedoso ou homicídio compassivo, que diz respeito principalmente a quando um indivíduo, por vontade própria, decide matar outra pessoa por piedade, por compaixão. Nesse caso, vejam, meus amigos, o homicídio, embora ele seja repugnante de acordo com a visão social, ele deixa de ser tão chocante e de forma tão complexa. Por quê? Existe um valor moral por detrás. O homicídio ele foi praticado com compaixão, por piedade. Há um exemplo muito clássico na doutrina e que cai muito em concurso público, que é o seguinte: é quando o autor do crime ele age por vontade própria, com o consentimento da vítima, quando essa vítima possui uma doença terminal e possui dores emocionais, psicológicas e físicas que a desgastam completamente de querer viver. E por compaixão, por piedade, esse indivíduo pratica o crime. Então, quando esse homicídio ele é praticado, não existe um ato de repugnância tão grande quanto um homicídio qualificado. Nesse caso, onde há a possibilidade de se ver o homicídio, mas com uma outra visão, não tão chocante, é o de relevante valor moral, porque embora ele tenha praticado o homicídio, por detrás existe uma causa maior que pode ser justificável. E existe também um terceiro requisito que é bem interessante, que refere-se ao homicídio emocional, crime emocional, ou também chamado homicídio de ímpeto ou crime de ímpeto. O que significa isso? Quando há a injusta provocação da vítima. É quando, por exemplo, a vítima faz comentários ofensivos em relação ao filho ou à filha do agente ativo e ele, sentindo-se agredido por essa injusta provocação, a mata. Outro caso bem interessante é quando a vítima dá uma risada cínica, uma risada sarcástica para o agente do crime e ele
provido dessa injusta provocação, a mata. Então, veja, são casos que a injusta provocação da vítima dão justificativa para a formação do homicídio. Também existe o homicídio por violenta emoção. O que significa isso? Violenta emoção, obviamente, você tem uma violência e você tem uma emoção desmedida. Essa emoção desmedida é quando existe um desgaste físico, emocional, psicológico, de tal sorte que faz com que haja o impulsionamento desse homicídio. Então, teoricamente, ele é injustamente provocado por diversas vezes, o que ocasiona, então, essa violenta emoção. Existe um filme espanhol que esse indivíduo ele trabalha por muito tempo para um revendedor de carnes, ele é açougueiro, e por muito tempo ele sofre humilhações contínuas, ele sofre por várias situações constrangedoras que o impedem, inclusive, de ter uma felicidade emocional, psicológica. Na verdade, aquele emprego estava causando tantos danos para ele que, uma certa feita, por ser novamente provocado, ele simplesmente desfere várias facadas em relação a esse seu chefe. Veja, ele sofreu diversas injustas provocações por muito tempo, que afetou ele psicologicamente, emocionalmente, que desencadeou depressão e chegou ao ápice que ele não aguentou e que ele liberou essa emoção em forma da violenta emoção no homicídio. Essa é uma hipótese que cabe a diminuição de pena desde que provada. Injusta provocação tem que ser de forma imediata, tá? O homicídio, ele tem que ser de forma imediata essa injusta provocação. Tanto a reação, tanto essa provocação, ela tem que ser de forma imediata para que seja considerada como privilegiadora. Deve existir uma ação imediata logo após a injusta provocação e a própria reação do agente. Violenta emoção, o indivíduo ele fica com uma capacidade de autodeterminação limitada, reduzida. Ele possui uma depressão fruto desses acontecimentos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilha. Não deixe de estudar. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente tenta dirimir essas dúvidas da melhor forma possível. Tudo bem? Lembrando que na própria descrição do vídeo existe um material de apoio para que você possa estudar, para que você possa se qualificar e passar no concurso público dos seus sonhos. Beijo grande, tchau, tchau.